Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos começar pelo portal GE. VAR reclama ter a atuação do VAR contra o Fluminense. Erro absurdo. Diretoria critica não marcação do pênalti em Bruno Henrique. Se vocês escutar o áudio, oh meu Deus, acho que vocês já escutaram. Como o joelho do Bruno Henrique vai pro lado e volta e não é nada. É brincadeira, ele tirou o pé. Então tinha que quebrar o pé do Bruno Henrique para ser pênalti. Brincadeira. Assim, são coisas assim que esse VAR não serve para nada. Eu já falei, pega os juízes que já encerraram as carreiras, põe nessa linha do VAR, que eles vão ter uma leitura de jogo melhor do que esses caras novatos que ficam ali, que não sabem interpretar as leis. O contato sim, e pior ainda, comentarista da Globo, ex-juiz, falando que não foi nada. O Bruno Henrique se colocou na frente. Ele ocupou espaço, quando ocupou espaço, o cara do Fluminense, não, a bola estava longe dele para ele dar aquele chute que ele deu, que assim, acertou o Bruno Henrique. Então, assim, não tem desculpa, não tem, assim, não tem argumento que os juízes podem estar errar, tem que tomar uma geladeira. E hoje eu vi um pênalti que foi Palmeiras e Juventude, que o cara toca na bola, que esse mesmo juiz marcou o pênalti pro Palmeiras. Então tá ficando uma coisa muito absurda. Esse futebol brasileiro tá sendo, tem que investigar o que esses pênaltis que são marcados em determinados jogos e outros não são marcados. Então, será que os juízes são tão fracos assim ou tem algo a mais envolvendo o mundo do futebol? São questões assim, perguntas que ficam no ar, que, sim, houve contato. O cara do Fluminense, o Fluminense ocupou sua frente, o cara do Fluminense chutou a perna dele, pênalti cravo. Não tem nem o que porquê discutir esse lance. Todo mundo viu, todo mundo sabe que aquilo foi pênalti. Tem outros lances, aí sim, que leva a discussão. Do Carrascal, que eu achei que o cara do Fluminense, o Thiago Silva, foi diretamente no corpo do Carrascal, não ocupou espaço. Se ele ocupava o espaço, ele ficaria de costa, ele estava de frente e foi com o braço acima dele, não deixando ele progredir na jogada ali. Outro lance lá no finalzinho do jogo, que o Cebolinha vem disputando a bola. Para mim, o Xavier tocou a mão na bola ali. Ficou nítido na expressão do rosto dele que ele viu que não fez coisa boa. Então, esses lances, há uma discussão, mas do Bruno Henrique, e 10 minutos do segundo tempo, o Flamengo fizesse um gol ali, com certeza ia mudar totalmente a cara do jogo, e o Flamengo ia mais para cima do Fluminense, que já jogou o primeiro tempo. Jogou que o Flamengo dormiu em campo. O Flamengo dormiu em campo no primeiro tempo. O que me revoltou contra o Felipe Luiz foi isso. Como colocar um jogador que não treinou com a equipe, que foi o caso do Carrascal. Não que ele fez uma má partida, mas se você tem uma semana de treino, que foi o tempo que o jogador estava na seleção, para você ajustar a movimentação com os jogadores que tem ali em campo, e ainda mais no segundo tempo, logo no início do segundo tempo, ele coloca Juninho. Porque não começou com Juninho e descansou Carrascal para o segundo tempo, onde o jogo ia pedir mais volume de jogo? Eu não consigo entender. Felipe Luiz, essa foi a minha crítica para o Felipe Luiz. Mas se o Flamengo tivesse feito o gol ali nesse pênalti em cima do Bruno Henrique no início do segundo tempo, o Flamengo com certeza teria empatado até viradas de jogo. Vamos para mais notícias do Flamengo no portal GE. Felipe Luiz tem 2 jogos para definir ataque do Flamengo da Libertadores. O técnico pode fazer teste contra o Bragantino e o Atlético Mineiro. Para mim não tem teste. Entra quem tem condição de jogo, aquele que ele vê que é melhor para jogar. Não tem discussão. Libertadores é uma coisa, brasileiro é outra. O Flamengo não pode perder esse foco do Campeonato Brasileiro. Já está perdeu pro Fluminense aí.
Tem que manter esse foco no Campeonato Brasileiro, conseguir esse título, aí sim você pensa na Libertadores, vai ter um treino ou dois treinos antes da partida que ele pode ali escolher a equipe titular. Mas não cai nessa pilha, pelo amor de Deus, não cai nessa pilha que é testar para Libertadores. Entra com o time que ele acha melhor. A única coisa que eu pedi é a alternação tática, que poderia ter começado nesse jogo contra o Fluminense com o Saul um pouquinho mais na frente, com o Jorginho e que colocava sendo trinca de três volantes, que seria necessário nesse jogo com o Fluminense, você ter um pouquinho mais de marcação para o segundo tempo você soltar o time. Mas o Felipe preferiu manter a base dele. O Flamengo fez o primeiro tempo horrível com o Fluminense, no segundo tempo acertou. Mas eu não testaria assim agora ninguém por causa da Libertadores. Se o Bruno Henrique não tem condição de jogo, se sentir uma coisa, põe o Juninho, vão com o Juninho, tem o Prata, põe o Prata, aí é Felipe Luiz que decide. Mas eu não testaria. Vai no campo quem ele acha melhor. Vamos para mais notícia. Exame inicial não aponta lesão para o Henrique. Ali é outra notícia diferente, mas vou depois comentar. Sobre o Henrique, sentiu, se precisar poupar, poupa. Flamengo tem entrega de cada jogador. Não tem essa que Pedro é melhor que o Henrique é melhor que Juninho e Prata. Não existe isso. Vai entrar quem tem condição de jogo. Se ele está assistindo jogo, precisa ser preservado, que seja preservado. Que seja poupado, melhor falando. Tem uma encascada, seja poupado. Se ele necessita ser poupado, que seja poupado. Agora, Juninho que entra, o Prato que entra, tem que jogar seu melhor, se entregar ao máximo. Lembrar que o Flamengo está disputando um título do Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo precisa ganhar, precisa se entregar total. Quanto o Fluminense, tem uma coisa que me revoltou muito. O cara não precisa levar o terceiro cartão amarelo. O Saul não pode tomar cartão amarelo, porque não, é jogo, é final. Cada jogo agora é uma final que o Flamengo vai disputar. É a liderança que está em jogo. O Flamengo precisa vencer para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Então, cada jogo precisa do jogador 100%. Se o jogador não está 100%, que seja poupado. Esse é o recado que eu dou. Vamos lá, outra notícia aqui. Pablo acerta com São Bernardo para 2026. Que bom, eu torço por ele, torço que ele volte ao futebol. Ele preferiu ficar no Flamengo ganhando o salário dele, ganhando bem. Não conseguiu encaixar em nenhum time bom. Agora vai para outro time, vai ganhar um pouquinho menos, mas continua jogando futebol. Mais notícia do Flamengo. Royal lembra pouca aceitação no Milan. Falava-se mais de mim do que do Cristiano Ronaldo. Até o dia do Flamengo afirma que não sente saudade da Itália. A interpretação eu ponho sempre aí do Eric Pulgar. Quando começou no Flamengo, começou muito mal, muito mal. Aí hoje é um principal volante. O Rodinei, lateral direito, como é Royal, até explicar que é irmão e tal. Também começou no Flamengo, começou baixo, saiu, voltou. E no último ano dele no Flamengo, foi campeão do Libertadores jogando demais. Então ele tem que ter muita força interior para superar esses obstáculos. Então, depende só dele mostrar o seu grande futebol. Vamos lá para mais notícia. TV desafia problema. França sofre 7 gols em 4 jogos. Time de Felipe Luiz tem a melhor TV do Campeonato Brasileiro. Vamos lá falar dessa TV. Se eu falei ontem, mas vou falar de novo. O Flamengo acho que vai ter Eric Pulgar e Saul suspenso. Então vai ter a opção de Jorginho, De La Cruz, Everton Araújo. Pode até improvisar o Varela ali. Tem um jogo que o Campeonato Brasileiro jogou muito bem, que o lado direito o lado esquerdo dele do Flamengo vai ser mais atacado com Johnny, acho que é esse o nome do meio
Bragantino e o Juninho Capixaba, ele sobe muito forte por ali, então de repente coloca um outro lateral ali e fecha melhor a marcação ali pelo lado direito, que deve ser a principal força do Bragantino. Ou o próprio Everton Araújo e Jorginho organizando a jogada também não vejo diferença em relação a isso. O Alan me falou que estava machucado, mas não tem notícia do Alan há bastante tempo. O Danilo voltou, então vai ter Danilo e Léo Pereira. O Ortiz, não sei, não tem notícia dele. O Alexandre volta para saca. O Ayrton Lucas não fez mal partida. Deve voltar com a Arrascaeta, Carrascal e o Samuel Lino. Acho que o Samuel Lino, eu ainda confio nele. Apesar que o Cebolinha está vivendo muito bem, então entra nessa concorrência. Mas eu acho que o Cebolinha é uma peça de segundo tempo assim, que entra para sentear o jogo. Cebolinha e Michael pela direita. Eu gostei demais do jogo do Michael pela direita ali contra o Sport. Eu acho que o Felipe Luiz poderia utilizá-lo ele mais ali, principalmente para criar essa jogada de linha de fundo e cruzar a bola. Ele faz muito bem isso. Eu postaria o Michael pela direita ali no segundo tempo também. E no meio ali, se a Arrascaeta cansar, você puxa o Carrascal pro meio. Carrascal via uma peça com Inga ali no Flamengo. Na frente, se não tiver Bruno Henrique, Juninho acho que a melhor opção é um 9-9. No segundo tempo, sim, eu entraria com o Prata ali no lugar do Juninho para dar velocidade ao jogo. Aí sim, o Flamengo ia pensar num jogo mais de contra-ataque. Aí tipo, um velocista, um cara que ajuda na marcação, sobe para o ataque. Então, essa seria a estratégia de jogo minha, assim, se eu fosse treinador do Flamengo, começaria com esse time aí mesmo. Rossi no gol, Varela, Danilo, Léo Ortiz e Alexandre. Com Everton Araújo, Jorginho, Carrascal, Arrascaeta, Samuel Lino e Juninho na frente. Com as notícias que eu tenho hoje, com as informações que eu tenho hoje. Aí no segundo tempo, incentivava o jogo, Cebolinha de um lado, Michael do outro, Prato no lugar do Juninho. Aí ficaria na dúvida pela condição de jogo de Arrascaeta e Carrascal. Aí eu poderia tirar Arrascaeta e colocar Carrascal ali, assim entra no Michael no lugar de um dos dois. Esse seria o time que eu, pelo menos no segundo tempo, colocaria fogo. Colocar aí o time mais para cima. Aí depende, se o Bragantino não estiver fazendo aquele partido, você põe Tela Cruz ali para organizar a bola e ter uma melhor saída de jogo, recuando o Jorginho como volante, ou tinha o próprio Jorginho pelo cansaço, condição física dele. Aí é questão do Felipe Luiz analisar durante o jogo. Pelo menos é isso que eu faria em campo com esse jogo contra o Bragantino. Vamos ver o que o Felipe Luiz tem pensado, planejado. Tem treino hoje, sexta-feira, para treinar jogadas em cima do Bragantino. Pelo que eu vi no Bragantino e Atlético Mineiro, o último jogo que eu vi no Bragantino Atlético Mineiro, o Hurtado, lateral direito do Bragantino na avenida. Se o Flamengo colocar a bola nele, pressionar, fazer jogos em cima dele, o Flamengo consegue ali, até nem colocaria Alexandre, mas aí com a Ayrton Lucas, que é mais força ofensiva, mas pelo que eu conheço, Felipe Luiz deve vir com o Alexandre ali fazendo terceiro zagueiro, soltando mais Samuel Lino. Aí Samuel Lino partir de cima dele e criar jogadas pro Juninho cabecear. Cabeceou muito bem aquele lance do pênalti do Flamengo, subiu e fez uma boa cabeceada, e o Fábio fez uma excelente defesa. Então, pelo menos sei esse time, pelo que eu tenho de informações vista nos sites esportivos. Então essa análise foi comigo, Eduardo, mas eu volto com uma nova, se Deus quiser.